eu tô real interessado. É uma coisa que eu tenho me perguntado Ah, bastante, inclusive até fora do Dev Talk, é sobre esse relacionamento com o publisher, né? Como é que foi esse contato, enfim, toda a parte contratual que você puder falar, obviamente. acho que só, Miguel, antes disso, né, falar um pouquinho de em que ponto vocês chegaram, né? Quando que vocês foram falar com o publisher? Foi em algum big, inclusive? Verdade. Como é que foi isso, né? Qual etapa do desenvolvimento do jogo estava lá? Porque eu sinto que a galera ainda não tem essa noção, né? Às vezes ou vai com nada, só com a ideia, né? E aí, óbvio que as publishers não pegam. Um pouquinho disso também, se puder falar, Rodrigo. São ótimas perguntas, assim. Bom, começando por essa que você falou, assim, de como que o pessoal vai para tentar um financiamento, né? Por exemplo, a gente foi no Big, sim, no encontro que tinha lá. Com as publishers, né? Elas têm um encontro de negócios lá e aí você pode, qualquer pessoa, né? Você pode marcar lá um tempo para conversar com eles e é assim, são várias cadeiras, várias mesas e você marca um horário e naquele horário você tem que sentar lá com a publisher que vai ver seu projeto. A gente chegou aí lá, assim. Antes disso, a gente tinha desenvolvido por conta própria, a gente tinha feito o primeiro protótipo do Retromáquina, né? Nesse primeiro protótipo, a gente veio muito. Até alertar, assim, quem estiver ouvindo tudo isso que eu vou falar, que isso foi a nossa experiência, então não quero colocar isso como, nossa, isso aqui que é o padrão da indústria. Foi mais ou menos como a gente conseguiu chegar. Então pode ser que você consiga de maneiras melhores, né, ao longo, assim. Mas a gente tinha feito um primeiro protótipo e o que a gente tinha em mente, assim? Fazer a história de um robô que ele começava a criar consciência e ia evoluir nessa consciência até ele se perceber como indivíduo, né? Essa era a ideia inicial do jogo, era muito baseada em ficção científica do Isaac Asimov e de outros criadores, assim. E qual que é o problema disso? Quando eu conto isso, boa parte do gancho que é interessante no nosso jogo, você só vai descobrir jogando ele, conforme você vai vivendo a história, né? Na demo que a gente fez, você não conseguia contar isso, porque só tinha o personagem andando, lutando contra alguns inimigos que eram robôs e só isso. Então, isso é uma coisa importante de você saber quando você está desenvolvendo o protótipo da sua ideia de jogo, que o cara que vai ver aquilo, ele vai ver aquilo que você tá mostrando. Não adianta você falar, nossa, na minha cabeça meu jogo vai ser muito foda, acredita em mim, assim, eu vou fazer um jogo, vai ser fantástico, pode acreditar. Ele não A quer não saber ser que se você você seja o imagina isso. Kojima, né? A não ser que você seja o Ah, sim, Kojima, não, talvez você. Né, mas é agora difícil. você disse tudo. Se você tiver o currículo do Kojima, né, pra apresentar pros caras, realmente eles vão dar dinheiro pra você sem nem Exato. perguntar, né? Agora, a gente, né, meros mortais, assim, se você chega lá e conta, meu, acredita em mim, vou fazer um jogo mais da hora que você já viu, com certeza ele vai rir na sua cara. Então, tem em mente, assim, que o seu protótipo, ele tem que mostrar a melhor, da melhor forma possível aquela ideia original que você tem para aquele jogo. E ideia original que eu digo, assim, quanto mais, às vezes, que nem os jogos AAA, eles têm lá, né, um gráfico super fantástico, tem uma jogabilidade fantástica. Então, a gente como desenvolvedor indie, você tem que ter, assim, não é que tem que ter, né? Mas ajuda muito se você tiver uma ideia um pouco diferenciada para que seu jogo tenha algum destaque com relação aos outros. E dificilmente a gente, como desenvolvedor indie, nosso destaque vai ser o gráfico, vai ser, sabe, né, um jogo online para várias pessoas jogarem. Então, o seu diferencial tem que vir em outras vertentes. De repente, uma ideia original, como por exemplo, Undertale, né? Ou sei lá, de repente uma ideia, uma sacada muito boa de jogabilidade que é simples, mas que as pessoas vão gostar de jogar. Por exemplo, o Among Us, né, que tem aquela pegada lá diferenciada de você jogar. Então, quando a gente fez o primeiro protótipo, ele não tinha nada disso. Ele era um robozinho andando no cenário e batendo em outros robôs. Aí a gente mostrou para as pessoas e eles falaram assim, não, tá, beleza, mas isso daí é o quê, né? Isso daí todo mundo faz, né? Então, a gente pegou muito, a gente não conseguiu nenhum financiamento no Big, né, nas conversas que a gente teve lá, mas a gente pegou muito feedback, isso foi muito importante mesmo, assim, deu toda a diferença, né? Isso E lá foi, no Big, desculpa, Rodrigo, isso foi em 2019 uhum. ou antes? Não, foi bem antes, foi em Tá, 2017, mais ou menos, se não me tá, engano. tá. E nisso a gente conheceu um cara lá na Big, que ele é americano, ele chama Carlos, né? Apesar dele ser americano, ele chama Carlos. É engraçado até. Mas ele viu o jogo e ele gostou e ele fez um acordo com a gente meio que como ele tem um contato com várias publishers, ele fez assim, ele passaria alguns feedbacks pra gente do que poderia melhorar, né, no jogo e ele depois disso
se a gente fizesse essas mudanças, ele mandava para as publishers e fechando um financiamento, ele leva uma comissão dele lá, né? Que seria justo também. E como a gente não tinha nada a perder, né? Porque se não financiasse nada, ele também não levava nada. Eu falei, é uma ajuda de qualquer forma, né? A gente tava perdidão. Então, assim, resumindo, a gente tinha alguma capacidade técnica que a gente tinha adquirido ao longo desses anos, né? Eu como ilustrador, eles como programadores, a gente conseguia colocar um personagem andando na tela, conseguia, né, programar as colisões dos golpes, eu conseguia ilustrar o cenário, só que isso por si só ainda assim não destacava o jogo em nada, né? Então, com esse feedback, a gente falou, não, o jogo tem que ter algum diferencial de jogabilidade, né? E só que a gente tinha duas coisas correndo contra a gente, que era o tempo e o dinheiro, que os dois estavam acabando no nosso caso, né? Que nem eu falei pra vocês no começo, a gente pediu as contas do trabalho, então a gente tinha um dinheiro guardado. Só que quando a gente tava tinha acabado esse protótipo, a gente realmente tava já praticamente sem dinheiro. O meu amigo Valnei já tinha vendido o carro que ele tinha, a gente tava já na rua da amargura quase, né? E então a gente falou assim, a gente não tem nem tempo nem recurso para conseguir mudar muito essa demo que a gente já fez, só que a gente precisa ter algum diferencial. Então, na época eu lembro que eu tava jogando o Mario Odyssey, né? Tinha acabado de lançar. É até bom pra saber mais ou menos a época que era, foi nessa época que lançou o Mario Odyssey. E ele entrava no corpo dos inimigos e passava a ter as habilidades deles, né? Então eu pensei assim, junto com eles, né? Com o Elton e com o Valnei. Nessa época a gente ainda era só em 3 pessoas mesmo, né? Então eu falei assim, vamos tentar. Como a gente não vai conseguir fazer inimigos novos, né? E nem fazer power-ups novos pro robô, e se a gente usasse esses inimigos que a gente já tem, que já estão prontos, e as habilidades dele, o robô, como é robô mesmo, tudo é robô, ele controlaria por radiofrequência os inimigos, e controlando os inimigos você conseguiria usar as habilidades deles, né? E pra gente era um recurso bom, porque você não precisaria produzir nada de novo, essencialmente. Você adaptaria aquilo que a gente já tinha. Então, os cenários eu ilustrei novos cenários, né? Eu dei uma repaginada na parte gráfica, mas porque eu poderia fazer isso naquele tempo. Mas na parte assim de contratar novamente o 3D para fazer outros robôs e tudo mais, a gente não conseguiria. Então a gente fez, só que assim, a ideia na cabeça parece muito legal, mas na hora que você começa a jogar, a gente pensa no Mario Odyssey, é maravilhoso, cara. Ele incorpora mesmo nos personagens e sai jogando, né? Cada um com a sua jogabilidade. Só que como a gente não ia incorporar em ninguém porque era robô, o que a gente pensou no começo? Você teria que esconder seu robozinho em algum lugar, porque ele não teria. Quando ele controlasse um outro inimigo, ele ficaria parado, né? Ficaria vulnerável, por exemplo. Totalmente parado. Você perderia o controle dele e você assumiria o controle do inimigo. Então, a gente programou dessa forma, jogou assim, só que a gente sentiu que ficava muito travado, porque toda vez que você ia controlar um inimigo, você tinha que ou esconder seu personagem ou ficar protegendo ele, que é um gameplay interessante, mas o ritmo do jogo caía muito, ficava muito paradão, né? A gente falou, não. Aí nisso veio a inspiração do jogo Brothers, que daí, como no jogo Brothers, não sei se vocês já viram, você controla com os dois analógicos, você controla dois personagens ao Sim, mesmo sim. tempo, você mesmo jogando, né? A gente falou, poxa, por que que a gente não faz igual no Brothers, né? Quando você controla o inimigo, você controla os dois, cada um com o analógico. A gente falou, mas não vai ficar muito difícil, vai ficar meio doido. Então a gente fez alguns primeiros testes lá e a gente viu que ficava divertido jogar, né? Não sei se vocês chegaram a jogar o Retro Magna até Sim. agora, assim, se deram uma jogadinha assim. Assim, Inclusive, não é a É melhor. engraçado. fala aí, Lucas, Oi, A pode pode gente falar. tava jogando. Não, porque a gente tava jogando agora, antes de você entrar, a gente tava streamando aqui, jogando o negócio, né? pra galera Aí ver como é que é. eu resumi, assim, pro pessoal que não tinha jogado, e falei assim, cara, é Mario Odyssey com Brothers. Sério, Não, eu tô sentindo que muito bom. vocês Esse conversaram mesmo. antes de chegar aqui, sabe? Porque é exatamente as minhas palavras. Tô impressionado. Muito bom. Não, mas a junção foi exatamente essa, porque acaba que, assim, você vai juntando, né, as suas referências, os jogos que você gosta, tentando compilar em alguma coisa um pouco nova, né? Nunca vai ser totalmente original, já que já criaram tantas coisas, né? Mas a gente gostou de jogar dessa forma, então a gente falou, não, acho que é um caminho interessante de seguir. Lógico que tiveram inúmeros outros problemas depois para resolver enquanto jogabilidade, mas a gente sentiu que dava um diferencial pro jogo. E aí a gente trabalhou nessa primeira demo. Essa demo que a gente fez depois desse feedback é a demo que hoje em dia tem de graça na Steam, até quem estiver assistindo
O jogo já lançou, né? Tá na Steam também, mas quem quiser conhecer sem compromisso, tem uma demo gratuita lá. E essa demo é exatamente essa demo que a gente fez antes de conseguir o financiamento, né? É claro que a gente poliu tudo depois, a gente, né, mudou muita coisa, mas essencialmente é aquela parte que você passa, que é bem a primeira fábrica, né? Que você atravessa ali, ela é mais linear, essa parte acaba sendo como um tutorial, mais ou menos, né? E a gente fez com esse intuito mesmo, de mostrar como seria controlar os inimigos em puzzles. Então, o nosso jogo forte não é a batalha, né? Muita gente olha assim e fala assim, ah, meu, parece Bastion, e o Bastion é um jogo ótimo em batalha, né? O Hades também, que é outro jogo da Supergiant Games, que é ótimo em batalha também. E é isso, eu olhei Eu pro sei. jogo, o Lucas olhou pro jogo e falou, cara, é Mario e Brothers. Eu olhei pro jogo e falei, cara, é a cara de Bastion num cenário Fallout. Se você falar que tem Fallout também, aí acabou. Aí... Fallout também ajuda muito. Depois eu vou até falar, porque que Muito bom, muito Fallout, bom. BioShock, né? Muito Você bom, vê, muito né? A bom. gente jogou no liquidificador Não, e e, tentou. e eu acho isso perfeito, porque vocês escolheram referências e vocês conseguiram transmitir a referência de vocês pro jogo, sabe? Eu acho que foi um trabalho bem executado. Isso, E, e- Obrigadão, e cara. acho que a galera perde muito tempo, né? Aí, como projeto game design e tal, a galera perde muito tempo tentando realmente criar uma coisa que nunca foi vista, né? Sendo que no final é aquela parada, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? No caso do game design, nada se cria, tudo se rouba, né? E aí a gente fica isso, a gente pega ideias, né, que não foram misturadas ainda e mistura e dá um jogo legal, né? Dá sim, uma sim. coisa Por isso que, interessante, acho por isso que. que inclusive dizem pro game designer viver um pouco mais, não só jogar muitos jogos, mas viver mais do mundo, né? Porque aí você vai pegando referências de outros universos, de outros Sim, lugares e sim. colocando dentro do jogo.